Um dos principais parceiros do Brasil no Mercosul é a Argentina. Mas, além de melhorar essa relação comercial, é preciso expandir fronteiras, conquistar novos mercados. Do ponto de vista empresarial, para os senhores terem uma ideia, no fim da década dos 90, o Mercosul representava 16% do comércio exterior brasileiro. Hoje não representa 10%, ficou marginal do ponto de vista do interesse geral do comércio exterior brasileiro. E se concentrou, como eu disse, mais na área social e política. O Mercosul, na minha visão, está, sim, marginalizado nas negociações comerciais. Colocamos toda a nossa ênfase na negociação da rodada de Doha, que fracassou, e agora em dezembro ela vai ser encerrada melancolicamente, e nós deixamos de fazer como os outros países fizeram. Enquanto corria a rodada de Doha sem avanço, os países todos se envolveram em negociações. Tem mais de 400 acordos registrados, notificados na Organização Mundial de Comércio. E o Mercosul tem 3 ou 4, como a gente sabe. Então, é uma situação muito complicada. Todos estão assinando acordos, não é? E acordos muito abrangentes, muito mais ambiciosos, porque nosso modelo negociador ainda é o modelo negociador do século XX, do século passado, dos anos 90, que é o modelo negociador de acesso a mercado. Nós temos que atualizar esse modelo negociador. Hoje em dia, qualquer parceria que se faça, as cadeias globais de valor, se é que a gente quer se integrar na economia global, nós temos que convergir em termos de regulamentos, em termos de regulamentação, em termos de normas, em termos de regras. Não há como, quer dizer, uma empresa brasileira dificilmente se integraria ou se faria uma parceria que fosse positiva e construtiva e integrada como a empresa da Tailândia, por exemplo, ou da União Europeia ou dos Estados Unidos, se não tiver pelo menos uma normativa que possa regular essa parceria de uma forma unificada, homogênea e convergente, pelo menos convergente. Eu tenho estudado com bastante carinho e atenção a situação da Argentina, até porque, em primeiro lugar, de forma muito pragmática, nossos exportadores hoje têm 1,9 bilhões de dólares a receber da Argentina, já pago em moeda local e não transferido pelo Banco Central da Argentina, alguns com mais de 6 meses de atraso. O total que a Argentina deve de importações realizadas e não pagas já soma 9 bilhões de dólares. Então é bom que a Argentina retorne à realidade cambial, à realidade do comércio, acabe essa outra contradição. Nós estamos num acordo de união aduaneira e livre comércio e para os exportadores brasileiros tem a declaração juramentada de importação que ele é obrigado a obter como se fosse o importador é obrigado a ter um programa de importação, como nós tínhamos na época da Casex. Hoje na Argentina é assim, quer dizer, é uno por uno que eles chamam. Então, quem quer exportar tem que ter alguém que está... Quem quer importar tem que ter alguém que está exportando. Então, às vezes, você vê coisas esdrúxulas, importadores de automóveis aparecendo como exportador de vinho, porque comprou a carteira de exportação de vinho de uma firma de Mendonça e está importando BMW, uma coisa assim. Então, são situações anômalas que só trazem ônus, só trazem distorções, artifícios para a economia. O Roberto Gianetti fez uma avaliação bastante precisa e informativa sobre a situação da Argentina, mas se a Argentina vai mudar e o novo presidente, a oposição vai mudar a visão de mundo, nós precisamos mudar a nossa também. Não vai adiantar nada a Argentina mudar se nós não mudarmos. Afinal de contas, nós somos ainda e seremos sempre o país mais forte, mais preponderante dentro do Mercosul. Se nós não mudarmos esta visão de mundo, ou esta filosofia que o Itamaraty, de uns anos, o Itamaraty, a política externa brasileira, assumiu ou introduziu como fundamental na gestão da política externa, não adianta discutir Mercosul, não adianta discutir outros acordos, que o problema está em nós mesmos. Constato algo que nós todos que estamos há algum tempo já acompanhando, o isolamento brasileiro, e muito distante da realidade hoje
que o mundo se encontra. Nós estamos numa situação hoje extremamente complicada economicamente. Cada dia nós temos uma notícia que na semana não se realiza, cada dia os números são piores e nós temos uma grande indefinição sobre como vamos caminhar. Nós percebemos a situação argentina, mas percebemos que a nossa ela está muito ligada também ao que ocorre aqui para podermos ter uma outra possibilidade. Mas como aqui tudo muda tão rapidamente, né, eu acho que não dá para ficar fazendo prognósticos. Essa questão fica muito evidente do imobilismo do Mercosul. Isso que é o mais trágico, né? E que é algo que foi tão importante para nós em algum momento, que acabou se desvirtuando. Se nós considerarmos os anos de 2014 e 2015, é evidente que está havendo um absurdo desvio de comércio em relação aos interesses do bloco para beneficiar a China. E a China não está errada, a China está cuidando dos seus interesses e com muita competência em todos os sentidos e em todos os níveis. Em 2014, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Mercosul caiu 13% e esse ano, até de janeiro a maio, o último dado que tenho, caiu aproximadamente 18% e, evidentemente, vai continuar caindo por conta de tudo que foi colocado aqui, das barreiras que se estabelecem em relação ao nosso bloco. Nós devíamos ter consciência de que essa política que foi seguida até aqui, de expansão do Mercosul, incluiu a Venezuela, incluiu a Bolívia, vai incluir o Equador. Eles vão limitar a capacidade de atuação do Brasil, porque esses países vão se juntar contra o Brasil, essa que é a realidade, e estão defendendo o interesse deles. Eu acho que o problema é que nós não temos muito claro qual é o interesse nacional, entendeu? Qual é o interesse nacional? O interesse nacional é prestar solidariedade, ajudar, achar normal que a Bolívia exproprie refinarias, achar normal que o Chaves queira fazer uma refinaria lá em Pernambuco, com o dinheiro do Brasil. É normal a gente aceitar essa dívida toda da Argentina para os empresários brasileiros. É normal aceitar a base chinesa, aceitar o não pagamento da Venezuela. É normal isso, do ponto de vista do interesse brasileiro? Aparentemente, as pessoas que estão hoje formulando e decidindo a política comercial e a política externa acham que sim. Por que que a Europa, com 28 membros, não é? Tendo Grécia, tendo Alemanha, consegue ser uma união aduaneira, com todos os problemas que tem, mas consegue não só isso, fazer acordos comerciais e muito abrangentes. Muito abrangente. Por que nós, com 5 países, por mais que sejamos diferentes, não podemos conseguir, com a força e a firmeza do Brasil, montar uma união aduaneira? Poderíamos também, poderíamos fazer isso. Nós, antes de sentar na mesa com qualquer parceiro, dissemos, olha, se não tiver agricultura, não nos interessa o acordo. É por isso que a rodada da Doha está indo para o brejo. É por isso que Nairobi vai ser um fiasco. Por quê? Porque há países como Índia, como Argentina e como Brasil que insistem em colocar como pré-condição nas negociações a agricultura e insistem em colocar acesso a mercado, que é tarifa. Hoje em dia também ninguém mais está preocupado com tarifa. Com uma questão de uma mudança cambial de um dia para o outro, a tarifa se neutraliza. Hoje em dia, todo mundo quer negociar regras, quer negociar modelos regulatórios, normas. É isso que faz a agregação de valor nas cadeias globais de produção. É isso que integra a economia global. São as regras, são as normas. No próximo bloco, a indústria brasileira, a desindustrialização. Em vez de comprar as nossas máquinas agrícolas, foram lá seduzir os produtores, os fabricantes, para que se transfiram para a Argentina. Principalmente para o Nordeste são as indústrias de mão de obra intensiva, que foram para o Nordeste e agora estão indo para o Paraguai.